Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua família. Que o Deus Pai Todo-Poderoso venha abrir as portas e as comportas celestiais. Amados, eu te peço que você que não é inscrito venha se inscrever neste canal e compartilhar esta mensagem, deixar o seu like. Gostei ou não gostei. Amados, eu quero abordar nesse momento acerca qual a importância que o culto que você tem dado ao culto. Porque existe duas classes de pessoas. Que aquela classe que ele fala que não precisa vir estar numa congregação, estar ali num templo para prestar o culto a Deus, porque ele fala que ele é igreja, ele é o templo do Espírito Santo. E não precisa ali se reunir para prestar o culto a Deus. E existe aquela outra classe que eles reconhecem que eles precisam estar ali numa denominação, numa congregação, mas eles falam que não precisa ele ter frequência, ter aquela obrigação para estar cultuando a Deus. Que aonde ele estiver, ele está prestando um culto a Deus, está com a mente ligada com Deus. Será que é assim mesmo? Aqui no livro de Lucas capítulo 2, versículo 36 e 37, aqui a Bíblia narra a história de uma mulher chamada, profetisa chamada Ana. Fala que esta mulher era viúva, já avançada de idade, e fala que era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração de noite e de dia. Será que fala assim que essa mulher não se afastava do templo? Precisava ela para servir a Deus, ela está sempre no templo? Ou será que essa mulher aqui era uma fanática? Ou isso aqui é um caso isolado? Nós vamos encontrar aí no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 46, que quando aqueles irmãos se converteram, fala que todo dia estava no templo. Mas será que é caso isolado? Nós vamos encontrar aí no livro de Lucas, no capítulo 24, versículos 52 e 53, ali depois de Jesus aparecer para os seus discípulos e ter ido para o céu. A Bíblia fala que os discípulos sempre estavam ali no templo. Aí no livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia nos narra que na hora nona, ali os discípulos foram para o templo orar. Mas será que isso é um caso isolado? Aí mesmo no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 37, fala que Jesus todos os dias ensinava no templo. Irmãos, será que essa necessidade de ir a templo, só era no tempo de Jesus ali, irmãos? Essa necessidade de você estar... Esta mulher aqui fala que ela servia a Deus no templo, ali apresentando jejum e oração, A igreja primitiva, os irmãos se convertiam, o partido do pão era na sua casa, mas todos os dias estava ali no templo. Os discípulos fala que eles depois ali de ter estar ali com Jesus ter partido, a Bíblia fala que todo dia eles estavam ali no templo. O próprio Jesus Cristo fala que sempre ele estava no templo. Então, às vezes você vai encontrar ali no livro de Atos, capítulo 9, versículo 3, que Paulo pediu carta ali para ir para Damasco, para prender as pessoas que se encontravam nas sinagogas. Quer dizer, o ofício de Paulo era tentar pegar as pessoas que se encontravam no templo ali, adorando, cultuando a Deus, prestando culto a Deus,
e para prender, para maltratar ou até matar. E quando Deus ali teve encontro com Paulo, falou assim: Paulo, porque tu me persegue? Porque aquele povo ali estava fazendo a vontade de Deus. Mas qual o compromisso que eu e você tem tido com o templo, irmãos? Viu? Qual o compromisso? Você vai encontrar no livro de Lucas. Lucas 14, do versículo do 15 até o 20, do 15 até o 24, que Jesus fez uma ceia ali e mandou convidar. E cada uma pessoa ali teve uma justificativa para não ir naquela ceia, para não ir no templo. Um falou que comprou um campo e tinha que ver. Outro falou que comprou ali algumas juntas de boi, tinha que ver. Outro falou que comprou, que casou e não poderia ir. E fala que quando os servos do Senhor trouxeram essa notícia, fala que o seu Senhor ficou muito indignado. Será que Deus não tem estado indignado com as desculpas, aquilo que nós apresentamos para nós não estarmos no templo? Para nós não separar aquele tempo ali para estar prestando culto a Deus? E você vê que o caso é tão grave, porque no versículo 24 do capítulo 14 aí do livro de Lucas, Deus fala: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provarão a minha ceia. Deus falou: esse povo que não tem tempo para mim, esse povo que prioriza, às vezes, ele não perde o trabalho por causa do aniversário, mas ele perde um culto por causa do aniversário. Ele não perde um trabalho por causa de um que fazer doméstico, mas ele perde um culto por causa do que fazer doméstico. E N coisas ali que nós, às vezes, apresentamos, justificamos que é esse que é o motivo que nós não aplicamos o nosso tempo para Deus. Aí você vai encontrar em Hebreus capítulo 2, versículo 12, que Deus fala: cantarei, o escritor de Hebreus fala: cantarei e louvarei no meio da congregação. Você vai encontrar ali em Hebreus capítulo 10, versículo 25, fala: não deixará a vossa congregação. Mas qual a atenção, qual a prioridade que você tem dado para vir prestar um culto a Deus? Qual a prioridade que você tem dado? Que existe aquele povo que ele fala que não precisa de igreja para congregar. Mas existe aquele povo que ele está na igreja, mas ele não tem compromisso. Às vezes ele está cansado, está desanimado, mas esse mesmo desânimo não faz com que ele não vá trabalhar e eles coisas. Então, qual a maneira aí que você tem? Qual o teu empenho? Aquela mulher, será aquela mulher fanática, com 84 anos, estava sempre no templo. Jesus, sempre no templo. O povo que se converteu, ele ia para o templo. Será que, para mim, para você, que não precisa ter compromisso com o templo, será que nós não temos tempo para hoje vir prestar um culto a Deus, adorar um Deus, glorificar Deus, ali aprender que Jesus ensinava no templo, porque tinha um povo que ia para o templo para aprender. Ou eu e você não precisamos de estar no templo aprendendo. Que você venha refletir a importância que você tem dado para cultuar a Deus. Se tem priorizado, como Deus fala, servir ao Senhor com toda a sua força. Ou o tempo para você é quando você não tem nada para fazer. Quando não existe algo ali, tá entendendo? Que não é aquela coisa que você vê que prestar um culto a Deus era tão importante se reunir era tão importante, que mesmo aquelas pessoas sabendo que poderia até ser morto, mas eles não abriam mão. E nós não temos essas perseguições, mas não damos essa importância, a maioria, a tirar um tempo para estar prestando um culto a Deus. Que Deus continue falando no seu coração.